Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença, que possamos, ó Pai, estar aprendendo da Tua Palavra e que o Senhor possa estar me usando para que eu fale somente aquilo que é a Tua vontade. Me capacita, Senhor, a trazer, Senhor, a Tua Palavra e que todos nós, ó Pai, possamos estar aprendendo com ela. É isso, Senhor, que te pedimos e colocamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler hoje, começarmos a ler por João 18, 37 e 38. 18, a partir do 37. Amém? Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Amém? Então nós vamos ver a nossa palavra hoje baseada nessa pergunta de Pilatos, que é a verdade. Quando Jesus está aqui nessa situação é quando ele está diante de Pilatos, um pouco antes de ser condenado à crucificação. E aqui na conversa que ele tem com Pilatos, Pilatos pergunta se ele é rei. E ele diz, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Testemunhar é o mesmo que comprovar, demonstrar, evidenciar ou mostrar a verdade. Então, quando Jesus disse que por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, essa foi a missão de Cristo ao vir na Terra. Testemunhar, mostrar, comprovar e nos mostrar o que era a verdade. E aí ele diz, todos os que são da verdade me ouvem. Mas quando Jesus diz isso, Pilatos pergunta, o que é a verdade? E hoje em dia é uma pergunta que muitos de nós temos feito. Em meio a tantos ensinos diferentes, em meio a tantos usos e costumes, o que é a verdade? E Jesus responde isso em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus responde, na verdade, essa pergunta de Pilatos um pouco antes, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus diz isso, ele diz, verdade não é o quê, mas é quem? Eu sou a verdade. Então, para sabermos o que é a verdade, nós temos que conhecer quem foi Cristo. E há vários versículos na palavra que mostram quem Jesus era e como a verdade foi expressa nele. Porque Jesus veio aqui para testemunhar a verdade. E a verdade não foi aceita. Porque isso daqui são versículos antes do povo escolherem Barrabás ao invés de Jesus. Mas aí a gente olha e pergunta, mas por que o povo fez isso? Afinal, por que preferiram um assassino a Cristo? Porque Cristo era a verdade. E a verdade na palavra é sempre usada como luz. E aonde há luz, você consegue ver o que acontece. Então, por que as pessoas escolheram Barrabás ao invés de Jesus? Porque quando Jesus se aproximava delas, elas viam o próprio pecado. Jesus era como um espelho que fazia com que as pessoas vissem quem elas eram de verdade. E ver a verdade não é bem aceita e nunca será aceita. E como imitadores de Cristo, devemos fazer o mesmo que Cristo fez. Devemos testemunhar e mostrar para as pessoas a verdade. Não que a verdade será bem aceita, porque apesar de Jesus ter testemunhado da verdade e, como vamos ver mais para frente, ter sido a verdade, o povo preferiu que ele morresse do que encarar a verdade. E um pouco mais para frente, na verdade um pouco mais para trás, em João 8,32, ele diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas por que Jesus usa a palavra libertará? Toda vez que a palavra aborda sobre a luz e as trevas, ela diz que a luz é aquilo que é bom. Sempre a luz é mostrada e atrelada a Jesus e as trevas ao diabo. Porque quando você está na escuridão, você não consegue ver. Se nós estivéssemos no escuro e eu dissesse que nessa mesa tinha um copo, como está escuro, vocês não poderiam testificar se isso era verdade ou não. Mas quando a luz é acesa, a mentira não consegue prevalecer. Da mesma maneira foi o que Jesus fez. Por isso que ele disse que nós temos que conhecer a verdade para que essa nos liberte. Porque a verdade sempre vai nos mostrar o que precisamos mudar.
Toda vez que você chega na luz, até as pequenas falhas são expressas. Se você ficar bem perto da luz, o mínimo detalhe, o mínimo defeito será visto. Por isso que Jesus disse que nós temos que conhecer a verdade para que essa nos liberte. Porque se vivermos na escuridão, longe da verdade, vamos sempre ser enganados. Ser enganados pela nossa própria natureza, sermos enganados pelas pessoas. Então, por isso que Jesus disse que precisamos conhecer a verdade. Então, é muito importante estarmos sempre buscando mais do Senhor, sempre lendo mais a palavra, porque a palavra é a luz. A palavra de Deus diz que Ele é a luz da nossa vida. É lâmpada para os nossos pés, é luz no nosso caminho. Então, precisamos realmente sempre procurar a verdade, porque conhecer a verdade vai nos libertar das mentiras que o mundo nos diz, do que aquilo, como já foi dito aqui, de viver o mundo como o mundo diz que deve ser vivido e dizer, porque todos estão fazendo, eu preciso fazer também. É vivermos a nossa vida simplesmente como os outros querem que nós vivamos, não como Cristo quer. Mas quando nós nos convertemos e nos tornamos filhos de Deus, nós temos que parar de viver a vida na escuridão e começarmos a viver na luz. Outro versículo que diz muito a respeito disso é quando Jesus está falando com Nicodemos. Em João 3, do 19 ao 21, ele diz: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então isso foi exatamente o que eu acabei de falar. Jesus veio ao mundo como luz, mas os homens amaram as trevas porque suas obras eram más. Como as pessoas estavam vivendo em pecado, quando Jesus se aproximava delas, elas viam o próprio pecado. Mas era muito mais cômodo para elas não querer mudar. Não querer mudar a sua forma de viver. É o que ele diz aqui: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Por isso é muito importante estarmos buscando sermos perfeitos, porque quando Jesus vier e colocar a sua luz nítida em nós, todas as imperfeições aparecerão. E é o que eu estava lendo esses dias. Você pode pregar em pecado, você pode profetizar em pecado, você pode cantar em pecado, mas você não vai entrar no céu com pecado. Você pode viver a sua vida toda na igreja, dizendo que serve a Deus em pecado, mas no momento final, quando essa luz de Cristo ser colocada em você, a mínima imperfeição vai aparecer e você não vai poder estar com Cristo. Mas uma falha tão pequena assim pode me afastar de Cristo? Pode, porque Ele diz que quem está nele conhece a verdade e a verdade liberta. Então ninguém poderá chegar no final e dizer que não sabia, que viveu a vida dele preso porque não teve oportunidade. Porque a Bíblia está para todos. A Bíblia é um dos livros mais vendidos na humanidade. E por que vemos um mundo tão obscuro? Se a palavra de Deus, que é a luz do nosso caminho, é um dos livros mais vendidos em todo o mundo, por que tantas pessoas ainda vivem na escuridão? Porque pegam a palavra e lê o que interessa a elas. Não procuram a verdade para que essa os liberte. Não procuram conhecer aquilo que Jesus disse. Porque se olhar no espelho nunca é uma boa coisa. Quando você tem um defeito e você se olha no espelho, aquilo ressalta. O que você não consegue esconder com uma roupa, com uma maquiagem, quando você se olha no espelho é revelado. Então, por isso que os homens amaram as trevas. Por isso que Jesus foi crucificado e preferiram soltar Barrabás. Como ele diz aqui, Barrabás era um bandido. Mas por que preferiram ele? Porque Jesus veio ao mundo como a verdade, como a luz. Mas como o mundo praticava o mal, eles preferiram se esconder e continuar no escuro do que mudar. E como ele disse aqui, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então quem vive a verdade, quem vive na luz, não tem medo de ser exposto. Quando uma pessoa, isso é só nós vemos na política, quando um político é justo e honesto, ele não tem medo de quando tem um mandato ou de quando alguém diz que vai procurar alguma coisa, porque como ele é justo, ele sabe que não vai encontrar nada. Mas quando há corrupção, quando há trevas e manchas, a pessoa se apavora. A pessoa simplesmente sabe que se procurar vai encontrar. Mas é o que ele diz aqui, quem vive a verdade não tem medo de ser exposto.
Não tem medo de se levantar como Samuel se levantou e disse: se alguém tiver algo contra mim, que exponha agora. Samuel vivia na luz. Ele tinha plena convicção de que em todos os anos dele como juiz, ninguém ia poder acusar ele de nada. E dessa forma temos que ser. Vivemos na luz ao ponto de podermos nos levantar e dizer: quem aqui tem algo para dizer contra mim? Nada, porque eu vivi na luz, essa me libertou e eu não vivo mais escravizado pelas trevas. Em João 1, 4, 5 diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Isso prova mais uma vez que se estamos em Cristo e Ele é a luz, nós não vamos ser enganados. Nós não vamos viver uma vida de pecado, iludidos de que estamos servindo a Deus. Porque o que mais tem aí fora é pessoas que vivem a vida inteira na igreja convictas, que estão fazendo certo, que estão vivendo, mas quando chegar lá, infelizmente, vão se deparar com uma péssima surpresa de que não viveram conforme a verdade. E é o que ele diz aqui: nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz nos guia. Mesmo que seja uma vela, numa escuridão, ela faz a diferença. E é isso que Jesus veio fazer na terra. Veio fazer a diferença. Veio nos mostrar que vivíamos nas trevas, mas que precisamos viver na luz. Ainda em João 1, no versículo 14, ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus, ele era a verdade. Ele era a verdade em carne e osso. Mas as pessoas preferiam abandonar ele do que acreditar nele. Poucos de todos do que ele pregou realmente acreditaram nele. Poucos do que ele pregou realmente se esforçaram a acreditar nele, porque era uma realidade dura de ouvir. Quando Jesus está pregando, eles dizem: essa palavra é dura, quem poderá suportá-la? Porque, ao contrário do que muitos dizem, que Jesus era só amor, que Jesus era paz, que a religião que Deus aceita é acolher, Jesus vinha com uma palavra dura, tão dura ao ponto que o povo não aceitou ele como Messias. Preferiram rejeitar ele do que encarar a mudança que ele vinha trazendo, que era uma mudança das trevas para as luzes. Em João 12, 46, Jesus diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, o básico de quando você se converte é você ir das trevas para a luz. É um processo, é algo que demora, mas Cristo já disse que se você quiser, se você se esforçar e se colocar verdadeiramente na presença dele, ele vai te ajudar a sair das trevas para a luz, para que você possa ser colocado diante da luz e que nada na sua vida possa te acusar, mas que você possa viver plenamente a verdade dele. Em João 8,12, ele falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então precisamos realmente estar buscando essa luz de Cristo. Estamos buscando isso para que o Senhor realmente esteja sobre nós, para que, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, venhamos a viver nas trevas, porque os filhos de Deus não vivem nas trevas. Os filhos de Deus vivem todos os momentos na luz. É o que diz em 1 Tessalonicenses 5:5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então, as pessoas, ao olharem para nós, têm que ver a luz. Seja ela, como você é um recém-convertido, pouca luz, ou você como uma lamparina, mas você tem que ser luz. É o que a palavra diz. Nós somos estrelas no céu, nós temos que brilhar. Você não pode passar por uma geração corrompida e depravada e não fazer a diferença. Você não pode entrar num lugar de trevas e a sua luz não ser vista. Se você realmente for luz, a luz de Cristo, como ele diz aqui, você vai fazer a diferença. Seja em palavras, seja em atitudes, seja num simples gesto. Porque muitas vezes nós achamos que para fazer a diferença, precisamos ficar nas esquinas gritando. Mas não é isso. O que Jesus diz aqui sobre ser diferente, sobre ser a luz, é simplesmente estar num lugar e pedir ajuda. Se alguém te pedir ajuda, você ajudar. Você estar disposto a uma conversa com um estranho, que muitas vezes parece algo tão insignificante, mas pode salvar uma vida. Você estar sentado e alguém pedir para conversar, e você simplesmente doar um pouco do seu tempo, pode salvar a vida daquela pessoa. Então é sermos assim, sermos luz.
sermos luz em meio às trevas, resplandecermos onde quer que formos. Mas isso nunca será tão fácil quanto parece. Uma coisa que o Senhor me levou a pensar é o preço da verdade. Jesus pagou o preço pela verdade. Não só ele, mas como todos os que vieram depois dele. Os discípulos pagaram o preço por pregarem a verdade de Cristo. Em Hebreus 11:35 dá um exemplo. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestindo de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Esse foi o preço que o povo de Deus pagou pela verdade. Esse foi o preço, e muitos mártires que vieram depois de Cristo pagaram o preço por serem dessa forma, por viverem a verdade e mostrar para as pessoas o que realmente elas tinham que mudar. Mas é muito importante que realmente façamos isso, porque hoje em dia as pessoas têm sido convencidas e de forma persuadidas a acreditar que elas podem viver a vida delas e por Cristo na vida delas. Mas Jesus não morreu pelos seus sonhos, ele morreu pelos seus pecados. Como nós cantamos aqui hoje, ele pagou um alto preço, um preço de sangue, não para que você pudesse viver os seus sonhos, mas que pudesse ser livre do seu pecado. Então vamos dar valor ao sacrifício de Cristo, porque não é você andar no seu caminho e por Cristo no seu caminho, é você largar a sua vida para seguir. Foi o que a vovó pregou no último culto. É negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Cristo. Seguir a Cristo rumo ao Calvário, rumo à morte, onde você vai crucificar a sua vontade, os seus sonhos, porque há muitas histórias lindas que vemos na Bíblia, mas todas elas eles tiveram que abrir mão. Como a gente vê a história de Maria, por exemplo. Foi linda ela ter gerado Cristo, mas de quanto ela teve que abrir mão para isso? Não era o sonho dela. Ela engravidou antes do casamento, o que, se não fosse Deus intervir por José, ela poderia ter sido morta, porque ela tinha sido prometida em casamento e não poderia, e a desculpa que ela tinha engravidado do Espírito Santo não seria exatamente muito bem aceita pelas pessoas ao redor dela, ou todos aqueles que se negaram, tantos discípulos que tinham uma vida normal antes de Cristo, mas largaram tudo, como Pedro largou família, largaram sonhos, largaram família, tudo isso para viver Cristo. Então, por que você acha que, como eu li aqui, muitos foram postos na prisão, apedrejados como Estevão, cortados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada? Por que você está se convencendo de que você pode viver a sua vida no seu conforto e não abrir mão de nada? Só ir no culto aos domingos, falar algumas palavras bonitas, dar o dízimo, quando quase um apelo insistente, Cristo aparecer para pedir, você dá, oferecer o seu tempo. Quando você vai entender que não se trata de viver, de pôr Cristo na sua vida, mas de você viver Cristo. Um cristão, a primeira coisa que ele é cristão. Uma pessoa que vive como Cristo, a primeira coisa que ele deve se identificar é como um cristão. Esses dias a gente estava vendo um filme sobre um treinador de futebol cristão e o rapaz pergunta para ele o que ele é. E ele diz, sou um treinador de futebol. Aí ele, de basquete, ele diz, tá, mas se você perder isso, você se torna o quê? Ah, eu sou marido, sou norte-americano. E no último ele fala, eu sou cristão. Ele fala assim, esse o problema, a ordem está errada. Quando te perguntam o que você é, antes de qualquer coisa, você é cristão. Antes de qualquer coisa, como ele diz aqui, você é filho da luz, filho do dia. Você não é nada antes disso, porque isso é o mais importante. Se antes disso você for empresário, se antes disso você for qualquer coisa, mãe, esposa, seja uma coisa simples, uma dona de casa, se você for isso antes de ser cristão, aí está o problema. E é disso que você precisa se libertar. Se libertar porque Cristo é tudo na sua vida e deve ser. Antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, melhor do que qualquer coisa, é Cristo na sua vida. Então, que possamos nessa semana nos esforçarmos especialmente em conhecer essa verdade, porque as pessoas têm sido enganadas, porque as pessoas pregam que é só você viver a sua vida, quando você precisar de alguma coisa você pede a Cristo, que vai estar lá do seu lado pronto para te servir, e quando der vontade você faz alguma coisa para agradar Ele.
Mas, infelizmente, te avisar, assim você não vai ver a Deus. Porque, como eu disse, você pode viver a sua vida toda em pecado, mas você não vai entrar no céu em pecado. Você pode pregar, você pode testemunhar, como na palavra de Deus diz, mas Senhor, em Ti profetizamos, em Ti pregamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, e Ele vai dizer, aparta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade. E é interessante, como nesse versículo ele usa a iniquidade, não as iniquidades, não você que matou, não você que estuprou, não você que roubou, mas você que pratica a iniquidade. E o que é a iniquidade? É mentir, é desobedecer, é não honrar pai e mãe, é um simples pensamento que não deveria ter. Porque se, como eu disse, Cristo é tudo na sua vida, é antes de tudo o seu Deus, você não troca Ele por nada. Não troca Ele nem mesmo pela sua própria vida, como diz na palavra que a vovó deu, que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas que quem perder a sua vida, por Cristo a encontrará. Fácil? Não é. Porque vai contra tudo que nós somos como pessoas. Se negar, se entregar e se deixar ser levado por Cristo e por essa verdade é difícil. Porque vai totalmente contrário a tudo que fomos ensinados e tudo que a nossa natureza nos pede. Mas que possamos essa semana, antes de qualquer coisa, sermos cristãos. Vivermos a verdade, conhecermos a verdade, pregarmos a verdade, para que essa nos liberte e liberte a todos. Amém? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma palavra. Que nessa semana possamos estar colocando ela em prática, estarmos vivendo a verdade e sermos verdadeiramente teus filhos. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos contra a nossa natureza, a lutar, Senhor, contra tudo aquilo que tem sido dito, para que possamos viver, Senhor, a tua verdade, sermos filhos da luz e assim resplandecermos, ó Pai, testemunharmos da verdade e assim como Cristo, ó Pai, se for necessário sofrer pela tua verdade. Esteja, Senhor, com todos nós nessa semana e que possamos, ó Pai, fazer, Senhor, valer a pena o sacrifício que o Senhor fez por nós. Esteja conosco, Senhor, durante toda esta semana. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.